Vamos então a Brasília, Elivaldo. O Délio Rocha está lá esperando para conversar com a gente sobre a sessão especial que aconteceu ontem no Congresso pelos 30 anos da Constituição Brasileira. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos. Essa sessão de ontem, Nádia, foi uma grande celebração e um momento em que as principais autoridades do país falaram a mesma língua, destacando a importância da Constituição para a democracia brasileira. E neste evento, Nádia, as atenções estavam voltadas para o presidente eleito Jair Bolsonaro e ele usou a tribuna da Câmara ontem para exibindo um exemplar da Constituição Federal para reafirmar o compromisso do governo dele com a democracia. Vamos acompanhar na reportagem. O rigor na segurança já indicava a mudança na rotina do Congresso Nacional. O evento desta terça-feira serviu de teste para um novo esquema de segurança que passa a ser adotado para proteger o presidente eleito Jair Bolsonaro. E como consequência do maior rigor na segurança, a imprensa teve dificuldades para se aproximar do futuro presidente. Mesmo assim, foi possível registrar a participação de Bolsonaro na sessão comemorativa do Congresso Nacional, que também contou com a participação dos presidentes dos 3 poderes da República: Michel Temer, do Executivo, Eunício Oliveira, do Legislativo e Dias Toffoli, do Judiciário. O evento também contou com a participação de José Sarney, que presidiu o país durante a Assembleia Nacional Constituinte. E a sessão foi prestigiada por outras autoridades, mas Bolsonaro estava no centro das atenções. Ao longo da vida pública e até durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro já deu declarações que pareciam atentar contra a Constituição Federal. E depois das eleições, já foi questionada a postura do presidente eleito em relação à ordem democrática. E diante destes questionamentos, a presença de Jair Bolsonaro nessa sessão comemorativa pelos 30 anos da Constituição ganha uma importância extra. O presidente eleito procurou reafirmar aqui no Congresso Nacional o seu compromisso com a nossa Carta Maior. Na topografia existem 3 nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Na democracia, só o norte, é o da nossa Constituição. Outras autoridades também destacaram a importância da Constituição Federal para a consolidação de nossa democracia. A Constituição de 1998 é uma obra eloquente do avanço institucional, social e legislativo da civilização brasileira e bastaria, para louvá-la, nos remetermos à sua eficácia no plano da realidade. É com grande satisfação que me junto a todos nesse plenário para comemorar as 3 décadas da Constituição de 88. Comemorar é mais que celebrar, é rememorar. É em conjunto trazer o passado à memória. A promulgação da Constituição de 1988 representou, mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso como a instauração de um novo país, mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário. Portanto, quando o presidente Ulisses Guimarães disse, muito apropriadamente, que esta é a Constituição cidadã, ele quis dizer que era uma Constituição cidadã na voz e no conteúdo, porque o conteúdo que se deu foi precisamente pela voz do povo brasileiro. Está aí Nádia Rodrigues, a grande festa ontem em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. A data da promulgação é 5 de outubro, mas por conta das eleições, as comemorações foram então mudadas para ontem, mas pelo menos nossa carta foi lembrada e isso é sempre importante porque ela é a base da nossa democracia. Nádia. Bom, Délio, e ontem lá em Curitiba, o juiz Sérgio Moro concedeu a entrevista coletiva falando sobre os desafios e as propostas que ele terá à frente do Ministério da Justiça. O que você destaca dessa coletiva do juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e Segurança, Délio?
Olha, Nádia, foi uma entrevista longa, de cerca de 1h30 de duração. Durante essa entrevista, o juiz Sérgio Moro fez questão de rebater as críticas que falam aí que ele faz uso político. Ele fez questão de lembrar ontem, ou de reafirmar, que esse cargo que ele vai ocupar no governo de Jair Bolsonaro é um cargo de natureza técnica, e ele disse que vai usar o cargo para combater a violência, para combater a corrupção. E a ideia de Sérgio Moro é replicar a estrutura da Lava Jato no Ministério da Justiça. Ele disse que está elaborando algumas propostas para uso na pasta, mas ele já adiantou algumas medidas. Ele disse, por exemplo, que deve trabalhar para proibir a progressão de pena para condenados envolvidos com o crime organizado. Vamos acompanhar a entrevista dele, Nádia. Pretendo chamar ao Ministério pessoas absolutamente qualificadas, e sim nomes que trabalharam na Operação Lava Jato, tanto por terem sido testados por sua eficiência como por sua integridade, estão sendo considerados. Todos têm direito à igual proteção da lei, maiorias, minorias. Tá? Não existe aí qualquer possibilidade de, no âmbito da segurança pública, no âmbito da justiça, políticas discriminatórias contra minorias, seja qual for o motivo. A minha posição pessoal, crimes de ódio são intoleráveis. Na minha perspectiva, na minha visão, eu sigo para atuar numa função eminentemente técnica, para fazer um trabalho técnico de um juiz a cargo desse ministério específico. Não tenho nenhuma pretensão de concorrer em qualquer momento da minha vida a cargos eleitorais, a subir em palanque. O que existe é um crime que foi descoberto, investigado e provado, e as Cortes de Justiça apenas reconheceram esses fatos e impuseram a pena prevista da lei. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Nádia, essa entrevista do juiz Sérgio Moro aconteceu na sede da Justiça Federal, em Curitiba, e hoje, nesta quarta-feira, ele vai estar aqui em Brasília para se reunir com o ministro Raul Jungmann da Segurança Pública. Lembrando que a Segurança Pública também vai fazer parte do superministério que será comandado por Sérgio Moro. E o magistrado também vai aproveitar essa passagem dele por Brasília para visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, onde está instalado o gabinete de transição. E lá ele vai ter alguns compromissos com a equipe de transição. Nádia. Muito obrigada. Délio Rocha falando ao vivo de Brasília. Só sobre o juiz Sérgio Moro, Elivaldo, ele disse que o primeiro contato que ele teve com a equipe de Bolsonaro foi dia 23 de outubro, depois do primeiro turno das eleições, quando ele teve um encontro com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Elivaldo, vamos à última de hoje? Vamos ser, Nádia. Nádia, o Tribunal de Contas da União finalmente deu o aval. Termina aquela pendência em torno da liberação da segunda parcela do FINIS, a operação de crédito do governo do Estado, com a Caixa Econômica Federal. Agora, essa foi uma pendência que se arrastou por quase um ano, Nádia, em que todas as partes perderam. Perdeu o Tribunal de Contas do Estado porque se meteu numa situação que acabou não dando em absolutamente nada, equivocadamente. Perdeu o governo do Estado porque deixou de aplicar o recurso no período certo, atrapalhou o cronograma de obras. E perdeu também a oposição, que transformou a situação numa bandeira política e acabou sendo fragorosamente derrotada nas urnas. Então, é uma situação que espera agora que se fique no trilho. E a Caixa Econômica Federal, como tem o interesse de emprestar o dinheiro, que não é dinheiro dado, é emprestado, espero que se libere o mais breve possível esses 296 milhões de reais para o Estado do Piauí. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais no Jornal do Piauí. Um abraço, Nádia. Um ótimo dia para você. Até amanhã aqui no Notícia.